26º SIC-UFSC. Gênero do discurso e discurso de gênero. A produção das masculinidades e das feminilidades em práticas de leitura e escritas escolares. Bolsista Lisiane Panazinck Saldanha, professor orientador Atílio Buturi Júnior. O relatório pretende, a partir de conceitos da análise do discurso, analisar a produção dos discursos sobre dos homossexuais veiculados na mídia brasileira. A discussão é parte do primeiro ano de atividade do projeto, marcado por um trabalho teórico-analítico. O recorte teórico parte das discussões gerais do projeto, a produção de masculinidades e feminilidades na mídia. Teoricamente, faz-se uso específico da análise do discurso de linha francesa e um dos pensadores fundamentais deste campo de estudos, Michel Foucault. Já o corpus é formado por textos publicados no jornal Folha de São Paulo no período de agosto e outubro de 2014. Justifica-se o trabalho pela premência de investigar a produção do gênero e das práticas da sexualidade pelo dispositivo midiático, entendendo tal dispositivo em seu papel histórico de criação da anormalidade e, a partir daí, fazer notar as lutas sociais e políticas pelas quais os sujeitos são constituídos. O recorte da pesquisa se justifica por sua capacidade de fazer notar uma problemática referente às masculinidades e à homossexualidade, em que discursos liberais e discursos religiosos promovem o embate. A discussão foi dividida em dois momentos. O primeiro nos dá uma breve introdução sobre como surgiram os estudos de análise do discurso e um breve traçado da trajetória de Foucault e seus conceitos, que hoje são fundamentais para essas análises. Num segundo momento, trazemos as análises do corpus, previamente selecionado. O projeto desenvolvido partiu das discussões de Michel Foucault como metodologia, com ênfase para os conceitos de formação discursiva, arquivo e dispositivo sexual. O corpus de análise foi um recorte de textos veiculados na versão online do jornal Folha de São Paulo, que tematizam as homossexualidades masculinas. O recorte escolhido foi agosto e outubro de 2014, quando teve lugar a polêmica discursiva envolvendo as eleições presidenciais e as plataformas dos presidenciáveis. Em Foucault, as regras que determinam uma formação discursiva apresentam-se, pois, como um sistema de relações entre objetos, tipos enunciativos, conceitos e estratégias. Foucault concebe as formações discursivas não em termos de ideologia, termo este profundamente marcado historicamente pelo viés marxista de posições no tocante à luta de classes, mas em termos de saberes e poderes. Para Foucault, o enunciado deve ser tomado como totalmente histórico, o que quer dizer que deve estar ligado não às especificidades temporais típicas do conhecimento histórico, mas às suas regras de formação. Um enunciado não atravessa os séculos e é usado conforme a época. Ele é, abre aspas, inventado, fecha aspas, em cada época. Considerando as análises, pode-se observar duas estratégias constitutivas, mas opostas. Pensando a mídia como prática discursiva, produto de linguagem e processo histórico, para que possamos aprender o seu funcionamento, é necessário analisar a circulação destes enunciados, as posições do sujeito, as materialidades que dão corpo aos sentidos e as articulações que esses enunciados estabelecem com a história e a memória. Dessa perspectiva, nestes textos, pode ser observada a estratégia de um dispositivo específico, que evidencia articulações entre práticas discursivas e a produção de sujeitos. De outro, encontram-se enunciados da ordem da tradição, trazendo então uma memória discursiva da família heteronormativa e dos discursos da Igreja. Buscou-se, neste relatório, apresentar as discussões empreendidas no período de desenvolvimento de pesquisa. Para tanto, iniciamos apresentando alguns conceitos de análise do discurso e algumas noções de Michel Foucault, demonstrando que tais conceitos estão intimamente interligados, sendo constituintes e constitutivos uns dos outros. Adiante, foram apresentadas algumas análises empreendidas que materializam a dicotomia entre formação discursiva no dispositivo do jornal Folha de São Paulo no período pesquisado. Trata-se de uma estratégia de memória que tende a recuperar enunciados da tradição e dicotomizam com o pretenso liberalismo do jornal. Bibliografia.